Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Estamos aqui para mais um Recordando Chico Xavier. Desta feita, daremos divulgação às palestras dos amigos de Chico Xavier, realizadas nos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Este encontro que teve a sua gênese em 2007, no Confraternar de Uberaba, quando, por acaso, entre aspas, nos reunimos vários dos amigos de Chico, e naquela ocasião, sentindo falta da presença física do querido amigo e médium, do extraordinário amigo do Espiritismo com Jesus e Kardec, tivemos a reunião de ideais, a reunião de pensamentos para o estabelecimento de um encontro anual em que pudéssemos nos lembrar de seus exemplos de amor e renúncia em favor do Evangelho renovado. Em 2008, começamos essa empreitada coletiva, sempre no ideal de trazer para o público espírita cristão e para o público que ama e que respeita o cristianismo redivivo, o lema de Chico Xavier, que é abrir as portas gratuitamente, sem cobrança de taxa, sem cobrança de inscrições, para que pudéssemos nos reunir anualmente. A partir então de agora, traremos as palestras realizadas nos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Residente em Belo Horizonte, manteve sempre estreita e profunda amizade por nosso querido Chico Xavier. Lançou em 8 de julho de 1992 um maravilhoso livro biográfico sobre o apóstolo da paz e da luz, intitulado Chico Xavier, Mandato de Amor. Recentemente participou da organização dos livros Sementeira de Luz, Deus Conosco e Militares no Além, que será lançado hoje, todos psicografados por nosso querido Chico. É um dos fundadores da Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo e da Fundação Cultural Chico Xavier. Mantém sempre vivo o desejo de divulgar as obras e os exemplos do mineiro do século. Com a palavra, nosso querido, estimado Geraldo Lemos Neto, o nosso Geraldinho. Meus amigos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos aqui e graças a Deus e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos tomando na veia overdose de Chico Xavier. É a misericórdia de Jesus que nos permite essa overdose de amor no Espírito, porque todos nós, espíritas cristãos, estamos com saudades de Chico Xavier. Estamos com saudades do amor em pessoa que ele representou para todos nós. E essa realidade está aqui constatada, com os milhões de corações que vibram nesta sintonia do amor. Amor este que Chico exemplificou com insuperável alegria. Nós estamos com muita alegria neste momento e vamos pedir licença aos amigos para nos suportarem alguns minutos. Nós dividimos a nossa fala em 2 pontos. O primeiro, pedindo uma colinha ao Chico.
para que ele pudesse estar aqui através de suas cartas. E por isso vamos chamar a nossa fala em Cartas Vivas de Chico Xavier. Quis Deus que os amigos, alguns familiares, pessoas queridas que conviveram ao longo dos 92 anos de vida de Chico, me encaminhassem cartas do querido amigo. Essas cartas foram chegando com o tempo à minha posse, sem que eu as procurasse. Elas estão comigo e oportunamente tencionamos publicá-las, porque são pérolas de luz materializadas na terra pela escrita pessoal do querido amigo Chico Xavier. E neste particular nós não estamos falando do médium Chico Xavier, que todos nós conhecemos, mas sim do homem extraordinário que ele foi, continua sendo e sempre será para todos os nossos corações, todos aqueles que tiveram a divina alegria e a oportunidade misericordiosa de conhecê-lo pessoalmente. As cartas de Chico falam de Jesus, falam desta saudade que Jesus nos proporciona ao coração, a saudade de sua presença misericordiosamente amorosa e justa em nossas vidas. Nós vamos observando aqui algumas imagens de Chico. A primeira delas, uma assinatura ainda de quando ele era rapazinho. E vamos observar logo em seguida uma fotografia de Chico aos 12 anos de idade. Isso nos emociona muito. Chico Xavier em Pedro Leopoldo com 12 anos de idade. Em seguida vamos observá-lo um pouco mais velho, um pouco antes de começar o seu apostolado de luz na cidade de Pedro Leopoldo, antes dos 17 anos, quando a explosão de sua mediunidade aconteceu. Esse doce olhar meigo que nos faz lembrar, como disse o José Issa de Pedro Leopoldo, um olhar cheio de estrelas que nos faz lembrar a presença de Jesus entre nós. O nosso querido Martins Peralva, de saudosa memória, retornado no final do ano passado à espiritualidade, costumava dizer entre nós, em Belo Horizonte: Chico Xavier é o nosso Jesusinho. É realmente o nosso Jesusinho, porque o representa perante todos os nossos corações. Nesta carta que ele escreveu em 9 de outubro de 1937, à minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo, ele diz isto: os sofrimentos que me esperaram nos caminhos escuros da terra me habilitam a entender as lágrimas penosas. Nós vamos vendo ao longo desses slides famílias amigas de Chico Xavier que com ele conviveram. Nós temos aqui um telegrama de Chico em maio de 1950 para nossa querida Neném Aluoto, que foi presidente da União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos. Grande amiga de Chico, representada aqui na data de hoje por sua sobrinha, Ana Carmela, que está aqui conosco. E nesta outra carta, também dirigida à nossa Adélia, Chico diz o seguinte: e só a alegria quer a profunda eternidade. A tristeza é o estado negativo do nosso pensamento, e somente o júbilo das aspirações realizadas deve constituir o estado positivo de nosso mundo psíquico no futuro, não é mesmo?
Estes ensinamentos falam de um homem profundamente evangelizado, que disse em outra oportunidade, na escrita, em 2 de maio de 38, a terra nada mais me oferece ao espírito, senão a claridade de algumas santas afeições que faço questão de cultuar no mais íntimo do meu coração. Com esse único tesouro, constituído de amizades dignificadoras e puras, esperarei a outra vida, objeto de todos os meus sonhos e aspirações mais queridas. Nesta outra, ele diz: o mundo parece escola de enfibramento. Se solucionamos certo problema, aparece outro, surge outro. Se vencemos alguma dor, é preciso prepararmos-nos para as que se seguem. Não podemos esquecer a coragem e o otimismo. Vemos uma imagem de Chico nas cercanias de Pedro Leopoldo e logo em seguida um cartão com a imagem de Jesus que ele escreveu a uma tia-avó minha. Ó Jesus, vós que tivestes na terra a coroa de espinhos, ajudai-nos a suportar as coroas de dores que nos reservastes na terra. Sempre a palavra da aceitação diante da dor, sempre a palavra de fé e confiança na misericórdia de nosso Senhor Jesus. Em seguida, vamos vê-lo escrevendo a Walter Machado, meu tio-avô. Costumo passear com a solidão, um domingo ou outro, à margem da linha junto do açude, às vezes é o meu cassino. Quando vier, iremos lá. Não tem bailarinas, nem jogos de pano verde, mas tem bailados da natureza e jogos de luz no céu. A alma da gente encontra maravilhas na alma das coisas, e quando se procura a meditação, descobrimos continentes novos. Aí estamos vendo Chico, novamente com seu carinho, escrevendo cartões de conforto, de alegria, de reconhecimento, a nossa querida Neném Aluoto, a nossa Adélia Machado e outras personalidades que estiveram com ele, acompanhando na sua jornada. Nesta foto vemo-lo ao lado de Pietro Baldi, quando Pietro Baldi pela primeira vez esteve no Brasil e visitou Pedro Leopoldo e Chico Xavier. Em seguida, vamos identificar uma outra carta, desta vez 25/10/1942. E hoje fico a pensar na divina trama dos destinos espirituais. É impossível que sejamos apenas os amigos do dia de hoje. E creio que as nossas ligações têm raízes mais amplas e profundas na casa eterna dos séculos sem fim. Chico, em outra oportunidade, escreve o seguinte: a amizade sincera é a palmeira acolhedora dos desertos desse mundo. À sua sombra, o coração alcança forças novas para seguir a jornada. As dores mais acerbas deste mundo passam como as sombras. O que triunfará de tudo é a gloriosa eternidade da vida. Tenhamos coragem e sigamos para Jesus. O carinho de Chico nunca se fez de rogado, sempre esteve presente em pequenos detalhes, como nós vimos agora há pouco. Pequenas flores que ele secava, colava nos cartões e mandava para os amigos. Nesta outra carta ele diz: quem nos dá força é Deus. Não desanimemos.
A paisagem terrestre é sempre uma jornada sobre espinhos e pedras pontiagudas, mas consola-nos saber que tudo aqui é simples passagem. A vida em si, bela e profunda, está além, muito além, onde nos reencontraremos todos, onde nos reuniremos todos um dia, não é mesmo? Olha que beleza o que ele fez para Neném Elootto. Para a nossa querida Neném, paz e alegria. Paz para a nossa Neném, alegria para a nossa querida Neném. E é para Neném Elootto que ele escreve a frase símbolo deste encontro, que está no cartaz de convite a todos vocês que estão aqui conosco. Frase esta constante de uma carta de 8 de março de 1959. Ele diz assim: somos uma grande família, dispersa em setores de trabalho, com o Espiritismo por nossa bênção de luz. Hoje, cada qual de nós permanece em linha particular de luta, mas amanhã estaremos todos novamente reunidos na vida real, apresentando cada qual de nós a soma dos esforços que levou a efeito para nos desincumbirmos dos sagrados deveres com que fomos agraciados. Não é mesmo? Este é o espírito deste encontro. Encontro dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Encontro de uma grande família, que certamente não se restringe a este recinto de poucas pessoas humanas encarnadas. Teremos aqui talvez 2.000 pessoas, mas a grande família dos amigos de Chico Xavier, daqueles que foram tocados pelo seu exemplo, pela sua luz, ela transcende a nossa compreensão. Ela vai aos milhões de corações. E nós queremos homenageá-los todos, a todos os amigos de Chico Xavier, mostrando uma família, até bem pouco tempo, esquecida dos alfarrábios e anotações da história espírita. A família Joviano de Pedro Leopoldo. Aqui vemos Wanda Joviano ao lado de seu pai Rômulo e Maria, e em pé Chico Xavier. Nós não conhecíamos a família Joviano. Chico já havia desencarnado e tivemos com ele um sonho simples. Nós estávamos sentados num banco de praça. E neste banco de praça, ele com muita paciência falava comigo assim: Geraldinho, você precisa conhecer Wanda Joviano. Dona Neném brincava conosco que a gente tinha QI de ameba, e o meu certamente era um deles, porque ele falava assim com muita lentidão, para que eu pudesse registrar esse nome. E eu perguntava a ele: quem, Chico? E ele respondia com muita paciência: Wanda Joviano. E eu fiquei encucado com isso. 3 vezes ele falou isso comigo. Guardei esse nome na memória e passei a perguntar aos amigos de Belo Horizonte, aos familiares de Pedro Leopoldo, quem é que conhecia Wanda Joviano. Ninguém poderia conhecê-la, porque ela, junto com seu pai e sua mãe, se ausentou da cidade de Pedro Leopoldo em 1952 para residir no Rio de Janeiro. Seu pai havia recebido uma promoção no Ministério da Agricultura para a capital federal, na época, a cidade do Rio de Janeiro. E para lá a família seguiu, continuando naturalmente a amizade, o contato com Chico Xavier, mas deixando Pedro Leopoldo. E nós, vinculados a Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, não tínhamos mais notícias deles. Até que, passados 3 meses e meio desse sonho, algo em torno disso, conversando com um amigo
de Belo Horizonte que não é espírita, ele me pergunta: Geraldinho, você conheceu o Chico Xavier, é espírita? Sim, sou. Nós temos uma amiga da família que é também espírita e foi muito amiga de Chico Xavier. Ela é praticamente tida como uma guru de nossa família. Embora não sejamos espíritas, todos os problemas que temos, emocionais, sentimentais, nós recorremos a ela. E eu, assim, com certo desinteresse, perguntei: qual é o nome dela? E ele falou assim: Wanda Joviano. Vocês imaginam o pulo que eu dei da cadeira, né? Não me diga isso, pelo amor de Deus, eu estou atrás dessa senhora. Ele não entendeu nada, mas ao mesmo tempo pediu-me paciência, ligou para a mãe dele, Dona Hilda Hermani Peixoto Costa, e pediu o telefone de Wanda Joviano. Ela naturalmente pediu que ele aguardasse, ligou para a Wanda, pedindo autorização, e Wanda, no Rio de Janeiro, deu autorização a ela que desse o telefone. Desde o primeiro instante que conversamos ao telefone, ela não nos conhecia. Eu também não a conhecia. Vamos imaginar uma senhora no Rio de Janeiro recebendo um telefonema de um ilustre desconhecido. Naturalmente que há que se ter muita reserva, mas essa reserva não ocorreu. Foi um reencontro de corações, porque passamos a conversar longamente, a tecer grandes e saudosos comentários sobre a figura de nosso Chico. Ela nos convidou a visitá-la em sua casa no Rio de Janeiro. Lá estivemos e passamos a falar do passado, das psicografias que Chico realizava semanalmente no culto doméstico Arthur Joviano, que era o culto do Evangelho no Lar que a família Joviano realizava todas as quartas-feiras. E ela então me passou a contar sobre as belezas das mensagens, as belezas das instruções espirituais que ela guardava. E diga-se de passagem, guarda ainda com uma dedicação exemplar, com uma organização absoluta, com uma eficiência extraordinária. A nossa Wanda Joviano tem feito isto. São pastas e mais pastas de mensagens. Mensagens essas que passaram a vir a lume a partir do ano de 2006, com o lançamento do livro Sementeira de Luz. Sementeira de Luz, como vocês já sabem, trazem mensagens do espírito de Neio Lúcio, que nada mais é do que o avô de Wanda Joviano, pai de seu pai. Chamava-se Arthur Joviano, professor Arthur Joviano. Lá no Sementeira de Luz, nós vamos então revelar a sua personalidade no livro 50 anos depois, como Neio Lúcio, e no livro Renúncia, como professor Jacques Duquesne Davenport. Sempre na sua linha evolutiva, dedicando-se à educação e à língua, ao ensino. E vemos lá outras revelações que os senhores naturalmente vão acompanhar desta família Joviano, já mencionada aqui pelo nosso querido Flávio Tavares, como a família que esteve participando do romance 50 anos depois, em torno do espírito luminar de Célia Lúcius, e que depois retorna no livro Renúncia, também de autoria espiritual de Emmanuel, como a família Davenport, acompanhando o espírito de Alcione, o mesmo espírito de Célia Lúcius, reencarnado séculos depois. Nesse desiderato, então, de trazer à lume essas mensagens, seguiu-se o livro Deus Conosco, publicado ano passado, desta feita com a autoria espiritual do benfeitor e guia de Chico Xavier, Emmanuel. E ele nos mostra uma realidade bem distinta daquela que se convencionou conhecer na história espírita e especialmente na história de Chico Xavier, porque nos mostra um Emmanuel
profundamente humilde e amoroso, não só com seu pupilo, Chico Xavier, mas também com a família que o secundava na terra, a família Joviano, Dr. Rômulo Joviano e Dona Maria Joviano. E hoje nós temos a alegria de anunciar a terceira etapa dessa publicação das mensagens tão bem guardadas por Wanda Joviano desde 1934. A primeira mensagem, uma mensagem que o Espírito de Emmanuel escreveu à família na primeira vez que Chico participou do culto do Evangelho no Lar, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, data de 1934. E ela se refere justamente à desencarnação recente do professor Arthur Joviano, pai de Dr. Rômulo, falando sobre a recuperação espiritual dele. E a partir daí, até 1952, na cidade de Pedro Leopoldo, o Chico regularmente comparecia, não só às quartas-feiras no culto do Evangelho no Lar, como também às terças-feiras para reuniões especializadas de tratamento espiritual. Foi lá na Fazenda Modelo que muitas de suas obras, conhecidas hoje como seus romances e obras instrutivas, vieram a lume através da psicografia de Chico. A especificamente que vem a lume hoje é o livro Militares no Além. Qual a razão desse título? Qual a razão dessa publicação? Acontece que a nossa querida Wanda Joviano, pelo lado materno, a sua mãe tinha a avó Dona Júlia Pego de Amorim, casada com o general Aurélio de Amorim, que visitavam, provenientes do Rio de Janeiro, regularmente a Fazenda Modelo e compareciam às reuniões particulares da família com Chico Xavier. E o pai de Dona Júlia Pego de Amorim era o Marechal Antônio Pego Júnior. Ele escrevia, a partir de 1936, ele escrevia Antônio José Maria Pego Júnior, Marechal, pai da Dona Júlia Pego de Amorim, consequentemente bisavô de Wanda Joviano. Ele passou a se apresentar espiritualmente no culto doméstico Arthur Joviano, trazendo companheiros das suas lides das Forças Armadas brasileiras do final do século XIX e início do século XX. Então, naqueles cultos do Evangelho, ele trazia os seus companheiros de jornadas militares. Ele havia lutado na campanha do Paraguai e fora também personagem principal do Cerco da Lapa, numa cidade do Paraná, onde se encerrou as campanhas militares da Guerra do Paraguai, levadas a efeito pelo Brasil. E foi considerado traidor da pátria, injustamente considerado, preso por 9 meses e, a partir daí, condenado à morte injustamente pela justiça militar. Esse sofrimento ele levou por muito tempo no coração. Depois, oportunamente, ele foi inocentado no Superior Tribunal Militar, porque apareceram provas suficientes, provas testemunhais e documentais do seu valor heróico para a paz, para a concórdia daqueles povos que naquela ocasião estavam em guerra. E o Marechal Antônio José Maria Pego Júnior foi reabilitado e reassumiu o seu posto de professor de geometria na Escola Superior de Guerra. Mas ele guardou essa mágoa, guardou no coração essa tristeza
de ter sido preso e injustamente condenado à morte e ter vencido essa injustiça. Nada disso, diga-se de passagem, Wanda Joviano sabia, nem mesmo no ano passado. Ela somente o soube porque descobriu nos alfarrábios do Ministério do Exército, no Rio de Janeiro, 2 obras que fizeram-na compreender então a saga de seu bisavô. A primeira é esta aqui: Homenagem à memória do Marechal Antônio José Maria Pego Júnior, no primeiro centenário do seu nascimento, em 2 de julho de 1941. E a segunda, um outro exemplar que o reabilita perante a história. Esse exemplar, escrito pelo coronel Cordolino de Azevedo, cujo título é O Marechal Pego Júnior e a Invasão do Paraná. Nestes livros, Wanda Joviano foi conhecer a história de seu bisavô. E somente no ano de 2007, testemunhar a extraordinária mediunidade de Chico Xavier, uma vez que, através do lápis mediúnico de Chico Xavier, a partir de 1936, o Marechal Antônio Pego Júnior já contava sobre as suas dores e a consolação que ele foi encontrar, não nesta vida na terra, mas na vida além túmulo. E por isso mesmo, por encontrar as razões de um passado remoto, na indefectível justiça de Deus, que nos faz sorver as nossas necessidades expiatórias até a última gota, para que valorizemos a oportunidade de viver e aprender, Ele, com seu amor e o seu carinho, foi trazendo outros personagens também da vida militar, desencarnados, levando ao culto doméstico dessa família, presidido pelo Dr. Rômulo Joviano, na presença de Chico Xavier. E esses militares foram ali recebendo instrução e esclarecimento, consolo e luz. São 32 personalidades da vida militar brasileira, do final do século XIX, início do século XX, generais, marechais, coronéis, oficiais das Forças Armadas e da Marinha, que se manifestavam nesse culto do Evangelho, escrevendo pelo lápis mediúnico de Chico Xavier. E não só através da escrita, mas também registrando a sua presença. Nós vamos ver em algumas partes, alguns facsímiles de algumas páginas dos originais, reproduzidas no livro Militares do Além, que o Chico, com a sua vidência, depois da psicografia, no pé da página, ou ao sopé da página, no alto da página, ele escrevia ali o nome de algumas personalidades desencarnadas da vida militar. Quer dizer, não escreviam mensagens diretas, mas registravam a sua presença. Numa delas, curiosamente, está o pai do general João Batista de Figueiredo, que foi presidente do Brasil, que Chico Xavier registra num dos cultos do Evangelho, na casa da família Joviano, em 1944. Essa é o resumo do que nós poderíamos dizer sobre o livro, que nossa querida Wanda Joviano traz com muita eficiência, revelando extraordinários ângulos desconhecidos da mediunidade de Chico Xavier. Queira Deus possamos continuar nessa possibilidade de trazer a lume, a publicação, essas pérolas da espiritualidade maior. Como vemos,
Chico Xavier não morreu. Nós sabemos que ele desencarnou, mas ele ainda continua nos ensinando. E ainda por muitos séculos teremos notícias dele, se Deus quiser e assim o permitir. Esse encontro todo que une corações, que une esperanças, que fortalece a nossa fé e a nossa confiança, é mesmo a presença de Chico Xavier entre nós. Eu quero aproveitar aqui, pedindo desculpas pela nossa pouca possibilidade de falar mais, mas eu quero aproveitar a presença do presidente atual da União Espírita Mineira, Marival Veloso de Matos, que está aqui conosco, para lhe fazer um apelo público. Este apelo público eu o fiz em 1º de julho de 2005, por ocasião da Fundação Cultural Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que era inaugurada naquela data na cidade de Pedro Leopoldo, e este apelo eu fiz ao seu antecessor, Honório Onofre de Abreu. No dia 14 de julho daquele mesmo mês, eu registrei por carta este apelo, e ele está aqui comigo. Eu vou me permitir ler alguns trechos. Estimado irmão do Ideal Espírita Cristão Honório de Abreu, dando prosseguimento à nossa conversa em Pedro Leopoldo no último dia 1º de julho, por ocasião da solenidade de instalação da Fundação Cultural Chico Xavier, e conforme sua solicitação, remeto-lhe a relação dos livros de autoria mediúnica do nosso amado Chico Xavier, entregues para a responsabilidade editorial da União Espírita Mineira, na ocasião em que dirigíamos o seu departamento editorial, e que hoje, infelizmente, encontram-se com suas edições esgotadas. A primeira obra, lançada em 1º de dezembro do ano de 1984, Bastão de Arrimo, pelo espírito de William Machado de Figueiredo. A segunda obra, Apelos Cristãos, de autoria espiritual do espírito de Bezerra de Menezes, lançada em setembro de 1996. A terceira obra, de autoria encarnada de nossa querida Dona Silvia de Almeida Barçante, que está aqui presente, de Araxá, mãe de nossa querida Sônia. Presença de Chico Xavier em Araxá, Espíritos Diversos, lançada em julho de 1987. A quarta obra, entregue por Chico Xavier à editoração da União Espírita Mineira, Roseiral de Luz, lançada em outubro de 1987, Espíritos de Diversos Trovadores. A quinta obra, Aceitação e Vida, Espírito de Margarida Soares, lançada em março de 1988. A sexta obra, Pétalas da Primavera, Trovadores Diversos, lançada em janeiro de 1990. A sétima obra, Fulgor no Entardecer, de Espíritos Diversos, também Trovadores, lançada em janeiro de 1991. E a oitava obra, Migalha, de autoria espiritual do Espírito de Emmanuel, o Verdadeiro, em agosto de 1992. Seguem cópias anexas das capas dos 8 livros do saudoso Chico Xavier, indicados como de edições já esgotadas. Reiteramos nossa preocupação
em torno da reedição dessas obras, por julgá-las um patrimônio espiritual que o estimado amigo confiou aos cuidados da venerável União Espírita Mineira, verdadeiro e genuíno tesouro da espiritualidade maior, que ele sempre representou entre nós e que nunca poderá ser esquecido. Certo de sua elevada compreensão quanto à nossa lembrança do assunto, despedimos-nos na certeza de que o melhor será feito para honrar a memória do nosso inesquecível Chico Xavier, a quem tanto devemos. Infelizmente, quase 3 anos se passaram sobre este apelo. Todas estas 8 obras não foram novamente editadas. Não compreendo semelhante esquecimento. Não sei por que essas obras não estão editadas novamente. E se nós hoje estamos aqui para honrar a memória de Chico Xavier, para honrar a sua presença entre nós, a sua vida de exemplificação inquestionável, nós pedimos licença para lembrar aquela fala de Emmanuel, quando materializado pela última vez pelas faculdades mediúnicas de Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo. Materialização essa relatada por nosso querido amigo Martins Peralva, presente a essa reunião. O Espírito de Emmanuel, encerrando as atividades mediúnicas de materialização do querido Chico, disse mais ou menos assim: perdoe-me se não sou fiel ao texto, mas o sentido é este mesmo. As reuniões, meus irmãos, as reuniões de materialização podem deslumbrar alguns corações e beneficiar alguns outros. A partir deste momento, contudo, o médium dedicará todas as suas forças mediúnicas ao livro espírita, chuva que pode fertilizar as multidões dos nossos corações sedentos de paz e luz. Chico Xavier deu para todos nós o exemplo que deveremos reverenciar e honrar o livro espírita, especialmente aqueles genuínos, vindos da espiritualidade maior, como o verdadeiro repositório de luzes que nos guiarão nos estreitos caminhos humanos, que nos guiarão nas terras das dores e dos sofrimentos, consolando-nos o coração, infundindo-nos fé e confiança, trazendo-nos paz e esperança. Somente com o livro espírita, especialmente aqueles de inquestionável procedência, aqueles que nascem do fruto da espiritualidade maior, orientando-nos os passos, venceremos as nossas muitas limitações. Pedimos então ao nosso caro Marival que, ao honrar a memória de Chico Xavier, lembre-se, por favor, da edição dessas 8 obras, obras que foram doadas por ele à edição da União Espírita Mineira. Nós vamos nos lembrar aqui aquela frase que eu acho talvez seja das frases mais profundas e mais que nos atinge mais os corações. Frase dessa dita por Chico Xavier e que está perfeitamente registrada no livro O Evangelho de Chico Xavier, que o nosso Bacelli tão bem organizou. E essa frase diz assim: só muito tarde é que se vê que não se amou o bastante. Nós queremos encerrar a nossa participação agradecendo a paciência de todos vocês, mas lembrando também uma fala de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta fala
está registrada num dos evangelhos, se não me falha a memória, é o Evangelho de João. E ele diz assim, fazendo registro das falas de Jesus, ele diz assim: não existe maior amor do que este, o de dar a própria vida por um amigo. Se somos hoje chamados pela espiritualidade a honrarmos a amizade que Chico Xavier nos legou, o amor que ele nos deixou nos corações, diga-se de passagem, o amor com que ele nos inoculou o Espírito, saibamos nós, por nossa vez, dar a vida por este amigo Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe.